Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, mega especial para nós mulheres, né? Essa semana estamos fazendo live especial para o Dia das Mães e hoje é em especial voltado para nós, falando sobre a maternidade e a sensualidade, com a maravilhosa Juliana Fiuza, né? A Ju tem todo um trabalho maravilhoso, né? Para com as mulheres. Ela é professora de yoga há muitos anos e no trabalho do yoga dela, ela desperta toda a questão da sensualidade feminina. Ela faz estudos, né? E vai falando várias dicas, né? Para esse despertar nosso, para nossa sensualidade, né? O trabalho dela tentando empoderar as mulheres, para conhecer o seu próprio corpo, né? E é um trabalho muito, muito, muito bonito. Bom dia. É um trabalho muito bonito, né? Que eu acredito que ajuda, né? Muitas mulheres nesse despertar, no empoderamento feminino. Vamos aguardar mais um pouquinho, todos entrar, a Ju entrar, para nós começarmos a nossa live de hoje. Eu acredito que todos vão gostar muito, todas vocês vão sair daqui hoje cheia de vitalidade e aí buscando um dia a dia, né, com maior dedicação a vocês. Bom dia. Bom dia para todos. Esperando aqui um minutinho. Então, gente, a ideia dessa live partiu, convidei a Ju, ela bem prestativa, em fazer essa live pra gente, para despertar essa sensualidade, que o mundo materno, né, ele vem e muitas das vezes nós mulheres esquecemos, né, de cuidar de nós mesmas, né, porque é uma novidade. A gente entra no mundo materno, mergulhamos, né, com aquele bebezinho tão pequenininho, né, precisa totalmente da nossa atenção e de nossa dedicação, né. Lógico que no começo é um aprendizado para nós, né, só que aí com o tempo vai passando, a gente tem que ir voltando esse nosso despertar, né, esse despertar para olhar para nós mesmos, despertar para nossa sensualidade, nos encontrar. Olha, gente de fora, amo o Brasil, que lindo! Gratidão! São Luís, bom dia, Ju! E a Ju vai fazer esse trabalho lindo com a gente hoje, né? Tentando fazer esse despertar para nós mulheres, né? No mundo materno. Vou chamar a Ju aqui. Só um minutinho, gente. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada, Gratidão. eu gostei muito de fazer essa live de manhã, 8 horas da manhã. Para mim é maravilhoso poder fazer uma live no começo do dia, assim. Para mim tem uma outra energia. Geralmente eu faço lives à noite. E para mim tem uma outra. Geralmente. Ai, que bom. Eu te acompanho um tempo, você desperta, vamos dizer, tão cedo. Eu falo, um dia eu chego lá. 5h30 ela já tá nativa, né, Ju?
Já, nossa, às vezes eu levanto da cama mais cedo do que isso, assim, às vezes eu levanto 4h40, mas é porque eu durmo cedo também, sabe? Então, quando eu Aham. durmo cedo, eu acabo acordando cedo também. Não, bom demais. Aí a gente já começa. Eu tava falando antes de entrar que já começa com energia, né? Eu falei, todo mundo vai chegar, sair daqui cheio de energia, poderosa. Mulheres poderosas dessa live de hoje. Ai, com certeza, querida. Então, como vamos iniciar esse bate-papo maravilhoso que acho que vai ser muito benéfico para muitas mulheres ouvir sobre o que a gente vai trazer aqui. Eu acho que a gente vai tratar aqui de alguns tabus, né? Que é ser mãe e ser sensual. Uhum. Eu acho que é super necessário falar sobre isso. Acho que é muito É, necessário. eu falei com as meninas, né? Tava falando com você, que seria mostrar essa questão, né? Porque nós, mães, muito do começo esquecemos, né? De cuidar de nós mesmos e a gente precisa voltar a esse poder, né? De voltar Exatamente. ao poder mulher e a gente se sentir sensual, se sentir poderosa, se empoderar de nós mesmas, né? E aí que você, eu acredito que apresenta isso magnífico, de forma muito amorosa, muito carinhosa, para a gente voltar a nos olhar, nos empoderar, né? De nos sentir forte novamente depois da maternidade. Acho que você pode ir falando, Ju, o que você acha? E se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente, né, se ficar com muitas, a gente deixa mais para o final, ou senão a gente vai sentindo e vai falando, né? Então eu conto com a ajuda das mulheres, das mães que estão por aí. Oi, Dário Marreiros, bom dia. Bom Oi, dia. estão com a gente. Bom, para começar, realmente acontece. A primeira coisa de tudo que a gente tem que entender é que a gente vive numa sociedade que preconiza, que dá ênfase no fazer. Então, nós somos ensinados, homens e mulheres, a estar sempre nesse polo de fazer e agir. Fazer e agir. Como se a felicidade fosse algo a ser conquistado através daquilo que eu faço. A felicidade, ela não é conquistada através daquilo que a gente faz. Mas nós somos convencidos insistentemente que a felicidade ela chega através de coisas que fazemos. Mas presta atenção, como isso não é verdade. Às vezes você faz uma ação, por exemplo, você viaja para a praia. Às vezes você fica feliz viajando para a praia, às vezes você viaja para a mesma praia e você não se sente feliz. E você não se sente satisfeito. Ou seja, a felicidade ela não está vindo das coisas que estão acontecendo ao meu redor e nem daquilo que eu estou fazendo. A felicidade ela está vindo de uma outra fonte. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. O que é a fonte da minha felicidade? A fonte da felicidade, da nossa felicidade, na realidade, somos nós mesmos. Nós somos a fonte da nossa felicidade. Tá Quando dentro nós, de nós mesmos, né, Ju? quando nós não estamos satisfeitas com nós mesmas, quando nós não estamos com uma boa relação conosco, não importa o que a gente faça, não importa o lugar que a gente esteja, nós não estaremos bem, nós não estaremos felizes, nós não entraremos em contato com essa felicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender dentro disso é que nós fomos treinadas a fazer, 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 fazer. As mulheres, principalmente as mães. Eu atendo muitas mães que é muito interessante porque eu faço mentorias particulares, né, de um para um, atendimentos individuais. E esses atendimentos individuais para mim são muito ricos, porque eu posso pegar as dores de uma mulher só e trabalhar dentro dessas dores e compreender mais a respeito desse feminino que anda tão desequilibrado dentro da nossa sociedade. Então, eu olho para a mãe e às vezes eu falo para ela: eu gostaria que você fizesse um exercício. Toma um banho demorado
pelo menos 3 vezes essa semana. Coloca uma música que você gosta. Coloca um óleo essencial no banheiro. Coloca um cheiro e toma banho se permitindo sentir prazer. E sabe o que é muito interessante? Tem muitas delas que encontram uma dificuldade enorme de fazer isso. Elas falam assim: nossa, mas Juliana, mas para mim é muito difícil. Eu tenho os meus filhos, como é que eu vou ficar no banheiro tomando banho? Eu falei: é só 15 minutos, é só 10 minutos, 15 minutos. Não é nada mais do que isso. 15 minutos não vai fazer com que os seus filhos não sejam criados. Não vai fazer com que a sua casa se desequilibre. A realidade é que a maior parte do desequilíbrio feminino é porque as mulheres estão demais na polaridade do fazer. Fazendo o tempo inteiro, né, Ju? Exatamente. E pouquíssimo na polaridade do nutrir, do não fazer, do se permitir descansar. E a sensualidade fala muito disso, fala muito de relaxar. Fala muito de se permitir relaxar, se permitir ter prazer. Até mesmo na hora do sexo, eu já conversei com várias mulheres sobre isso. Até mesmo na hora do sexo, muitas mulheres elas assumem esse polo ativo. E elas acham que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que performar, que tem. Quando na realidade, muitas vezes, o que mais elas precisam fazer para criar uma conexão com o marido é receber, é se abrir, é permitir, é, é, ser, é se permitir ser nutrida, é permitir que o marido nutra, é permitir que as outras pessoas possam nutri-la. Não só em termos sexuais, mas receber da vida, abrir os olhos e receber. A sensualidade, ela tem total a ver com a minha capacidade de receber. A minha capacidade de receber. Se eu não estou conectada com a minha capacidade de receber, é muito difícil eu me conectar com a sensualidade. Porque, presta atenção, imagina que você está comendo uma comida maravilhosa. Se você não tiver capacidade de receber os sabores da comida na sua boca e sentir os sabores da comida na sua boca, você não sente o prazer de comer. Sensualidade tem a ver com os sentidos, com os órgãos dos sentidos, com estar conectada aos órgãos dos sentidos. Vivenciando, né? Presenciando aquele momento, se entregando aquele momento, né? Como o negócio falou no prato de comida, você está vivenciando, degustando aquele momento. O momento igual do casal, você está se entregando, né? Ao Exatamente. momento. Exatamente, você está se entregando ao momento. Você está se abrindo para viver. E aí essa pressão da maternidade, e também tem uma outra coisa que é muito importante pontuar. Como nós somos criados dentro de uma cultura cristã católica, dentro da cultura cristã e católica existe o arquétipo feminino que é valorizado dentro dessa cultura é o arquétipo da Virgem Maria. A Virgem Maria é a virgem. Ela teve filho virgem. Então, a maioria de nós, de nós mulheres, nós não tivemos contato com sensualidade e sexualidade vindo dos nossos pais. Por exemplo, muitas de nós, eu recebo muitas mulheres que elas nunca viram realmente os pais trocando carinho. Eu não tô falando do sexo, eu não acho que uma criança tem que ser exposta ao sexo. Mas é muito Uhum. importante a criança, mesmo que ela não veja o sexo, porque não precisa ver, mas é muito importante uma criança saber que um casal faz sexo. É muito importante não haver. A partir do momento que seu pai e sua mãe são casados e eles mentem pra você dizendo que não fazem sexo, eles escondem como se sexo fosse uma coisa errada. A partir do momento que você se casa, esse padrão de comportamento que está no seu subconsciente, que faz parte da sua criação, dos condicionamentos que você recebeu,
ele se ativa. E agora você é uma mulher casada. E o que que acontece com a libido da mulher? Se destrói e se perde. Simplesmente porque ela começa a entrar num conflito. Porque o que ela viu de casamento, o que ela viu de união, o que ela vê ela casou na Igreja Católica. Então, o que ela entende, as informações, os estímulos que ela recebe com relação a isso, fazem ela se sentir culpada pela própria sexualidade, sensualidade e desejo dela. A maioria das mulheres, muitas mulheres engordam, muitas mulheres. E sabe o que é interessante? Ó, ajuda. Uma prima que estuda. Voltou? Caiu um pouquinho, Ju. Voltou. Voltou agora. É porque me Aham. ligaram. Eu estava com uma prima que estuda neurociência e ela estuda muito sobre emagrecimento. E sabe o que ela fala? Eu já, eu já falo sobre isso, Dário. É muito interessante essa sua pergunta. É muito interessante porque a minha prima, que desenvolve um trabalho de pesquisa nesse campo da neurociência e sobre emagrecimento, ela descobriu que, na realidade, porque muitas mulheres engordam, muitas mulheres acumulam peso no corpo como uma forma de afastar-se da sua própria sexualidade e sensualidade. E não, eu não estou dizendo aqui que toda mulher tem que ser magra. Eu estou dizendo aqui que existe um condicionamento que vai criando, que vai fazendo com que a mulher se torne cada vez mais envergonhada de seu próprio corpo. E ela vai criando camadas de proteção para afastar o desejo das O pessoas desenho. com ela. Como se elas quisessem se esconder, né, Ju? Exatamente. E elas vão se escondendo embaixo de camadas e camadas e camadas. Então, por que tem muita mulher que entra em relacionamento e acaba engordando muito? Porque elas entram em um conflito. Isso é uma coisa que precisa ser muito mais estudada. Talvez fazer-se pesquisas sérias a respeito disso, empreender pesquisas sérias a respeito desse tema, talvez fosse algo que fosse muito benéfico para nós mulheres, sabe? Porque para ver como é que tá, porque assim, eu converso com várias mulheres que têm vida sexual ativa, que elas estão muito bem sexualmente, quando elas se casam, elas começam a ter problemas com a libido delas. Elas não. Aí o marido começa a reclamar, elas começam a se desconectar, e depois que elas são mães, piora. Porque como é que uma mãe é sensual, sexual, fogosa? Aí parece que ela se sente culpada, né? De estar bonita, de estar maquiada, de estar toda arrumada. Aí, assim, eu acho que vem muito dessa sociedade, né, Gil? Nossa, ela tem aquele filho e tá toda arrumada no salto, né? Que mulher é essa saindo assim? Eu acho que vai muito igual você Sim, falou, vem do casamento e depois que você é mãe, mais ainda, né? e Parece que a gente não pode ficar bonita, né? Vamos dizer assim. exatamente. E você entende que isso é um condicionamento arquetípico? Arquétipo. Porque na realidade a gente tem que pensar que a nossa mente funciona através de modelos. Desde que nós fomos crianças, nós fomos apresentadas para diversos modelos de comportamento. E, na verdade, os modelos de comportamento em que a gente se baseia e que a gente tem como referência são os modelos da cultura, culturais, são os arquétipos culturais que nós temos. Quais são os arquétipos culturais que nós temos? Maria Madalena, femininos. Maria Madalena, que são Aham. fortes, e Maria. E Maria. É. São dois arquétipos. E eu não estou querendo dizer que o arquétipo de Maria não seja um arquétipo importante. É importantíssimo. A questão é que são muito poucos em comparação a tudo que nós somos. Então, nós somos várias. Eu consigo ser a mãe dedicada, atenciosa, amorosa, mas eu consigo também ser uma mulher fogosa, sensual, conectada com os meus desejos, conectada com os meus sonhos. Eu consigo, é possível. Eu não preciso escolher uma parte de mim e negar todas as outras partes de mim para cumprir um papel, para cumprir um só papel na minha vida. Esse papel de mãe, ele é um papel que, dada a importância que ele tem, porque na realidade é criar uma criança que é vulnerável, uma criança que precisa ser educada,
esse papel, ele acaba tomando conta da vida da mulher. E a mulher só se vê como mãe. Ela vira mãe em tempo integral. Ela Ela não é. não tem os outros, né? Os outros papéis de cuidar dela, de profissional, se dedicar. Aí, se ela é profissional, ela é julgada. Deixou os filhos para trabalhar, né? E aí, muitas das vezes, igual no meu dia a dia, né? Eu fico assim, tão atribulada com cuidar de casa, cuidar de criança. Aí, uma hora eu falo, gente, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ter um tempinho pra mim, pra eu sentar, igual você falou, né, Ju? Respirar, fazer uma meditação, encontrar. Aí que é nesses momentos, né, de se acalmar que a gente começa a se encontrar, né, nesse feminino, nesse encontro com nós mesmos. E isso, no dia a dia, parece que vai massacrando, Ju. Vai massacrando a gente. Vai massacrando mesmo. Até eu, assim, eu não tenho filhos. Mas eu percebo que eu tenho muitos alunos para dar conta, eu tenho uma casa para dar conta. Aí, E aí eu percebo que esse fazer, 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 fazer. fazer, quando a gente pensa, quando a gente pensa, corre um perigo muito sério da gente estar. Até mesmo, por exemplo, a prática de yoga. Eu pratico yoga todos os dias. Todos os dias eu pratico yoga. Mas é muito interessante porque até a prática de yoga, se você não trouxer sensibilidade, ela entra no piloto automático também. Você tá ali fazendo porque você quer cumprir essa obrigação com você A mesmo. tarefa. Exatamente, mas não está surgindo de um contato, porque na realidade essas práticas femininas, elas são importantes, não é para você ficar mais flexível, não é, elas são importantes para gerar uma escuta interna. Essa palavra, escuta interior, essa expressão, para mim é uma expressão muito querida. Essa expressão, né, que é escutar-se, abrir espaço para escutar-se. Como é que eu vou querer decidir pelas coisas da minha vida? Como é que eu vou querer viver uma vida rica se eu sequer escuto a mim? Se eu sequer paro para me ouvir? Então, as práticas femininas, elas são práticas que, através de diversas fórmulas, através de vaporizações, danças, yoga, massagens, meditações. A única coisa que eu tô querendo é me ouvir, é entrar em contato comigo, com a minha sensibilidade, com esse espaço interno, né? Não é pra, não é para conquistar alguma coisa, não é para conquistar uma postura, não é para conquistar uma postura, não é para conquistar uma flexibilidade. Até porque, de verdade, não é você ser flexível que vai fazer você ser feliz inteira, né? Não é você conseguir colocar a cabeça no joelho que vai fazer você ser uma pessoa inteira. Não é isso, na realidade, né? É você se ouvir. Quando a mulher... Só existe uma forma da mulher, que é mãe, encontrar o ponto de equilíbrio e a sensualidade dela. Ouvindo-se, escutando-se, abrindo espaço para se ver além de mãe, além de esposa, além de parceira, além de profissional, se ouvir como mulher. Como ela mesma, né? A pessoa, esquecer todo o papel que ela cumpre, vamos dizer que ela tem na sociedade. Entrar lá, igual eu, Mariana, quem sou eu, o que eu quero, como me sinto, e deixar, né, aqueles N papéis que nós fazemos em todo o dia a dia. Exatamente. E sabe, Maria, esse condicionamento é tão forte que as mulheres, elas acham que se elas pararem para se ouvir, elas estão sendo egoístas. Se elas vão parar, se elas escolhem 10 minutos, meia hora do dia delas para se ouvirem, é como se elas sentem que estão sendo egoístas. Porque a mulher, ela é muito condicionada a servir, servir, servir. É como se a mulher, Tarefa, servir. ela tivesse valor quando ela serve. E não só o marido, e não só ao filho, mas as outras pessoas.
Parece que se você for mulher e você não fizer tudo que as pessoas querem de você, parece que você não é sensível, parece que você não é bem educada, parece que você não tem um bom coração. O tempo todo parece que você tem que estar esgotada, se sacrificar para você receber essa estrelinha, né? Das pessoas dizerem: essa mulher tem valor. Essa mulher tem valor porque ela faz tudo pelos outros. Essa mulher tem valor porque ela se dedica a todas as pessoas. Essa mulher tem valor. Por que que o nosso valor é dado pelas coisas que a gente faz? E por que que a gente não simplesmente tem valor simplesmente por ser quem somos? Por ser, porque de verdade eu acho que todo ser humano tem valor. Com certeza. Todo ser humano tem valor. É claro que tem pessoas que não entendem o valor que tem, que não entendem o seu próprio valor e que por isso tomam atitudes que não são apropriadas. Mas todo ser humano tem valor, toda mulher tem valor. Porque imagina que quantas escolhas diferentes existem, né? Tem mulher que ela não vai querer ter filho. Tem mulher que quer se dedicar à maternidade e que quer estar em casa com seus filhos. Tem mulher que não quer entrar no mercado de trabalho, que prefere ficar dentro de casa, cuidando dos seus filhos como pode. Como é que a gente avalia como é que a gente avalia o valor de uma mulher pelas coisas que ela faz no mundo exterior? Qual é a régua de medida que faz uma mulher ser valorosa e uma mulher não ser valorosa? Então, isso tudo, por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso tudo tem a ver com sensualidade também. Porque não existe a menor possibilidade da mulher ser sensual se ela tá reprimida. Sabe o que eu acho engraçado? Eu fui pra Índia. Aqui a gente acha que as mulheres indianas são muito reprimidas. Elas têm que usar roupas longas, porque elas têm que, sabe, cobrir o corpo, porque a sociedade indiana é machista. Mas sabe o que eu descobri quando eu morei lá? Eu descobri que nós somos reprimidas do mesmo jeito. Nós somos super reprimidas. Olha só. Nós somos super reprimidas. Aqui, nós não temos coragem de cantar livremente. As indianas, elas têm muito mais coragem de dançar do que nós temos. Aqui a gente não dança. A gente só dança quando bebe, né? Em termos da sociedade normal. Sociedade, né? Quando No dia a dia a tinha mulher que ser, né? É igual esses dias eu tava vendo, né, acompanhando você. Esse dançar, parece que a gente libera as emoções, né, Ju? A gente libera, a gente entra em contato com o corpo, e aí você vai se encontrando. Até eu mesma já não sou de dançar, e esse dia pra cá que eu tô tentando entrar nesse contato comigo mesmo, e tô te acompanhando, eu falei, gente, eu preciso dançar. Assim, do meu jeito, né? Igual assim, pode ser que algumas aqui são super dançarinas, né? Igual a Ju, super solta, eu sou dura, mas vamos do meu jeito, né? Vamos. Não seria isso, né, Ju? Tentar entrar em contato com você e começa, né? exatamente. Vamos. Porque você só vai se soltar, você só vai soltar esse corpo se você encontrar onde ele é duro. Aí. Aí eu falo, eu sou dura. Não, mas e aí? Pode ser assim, muito da cabeça, né? Você fica com Com aquele, certeza. E nós né, Ju? temos, e de verdade, nós temos sim durezas no corpo. Nós temos sim lugares que estão travados. Que lugares que nós podemos abrir mais. E isso é o mais interessante. Porque quando eu olho para mim e eu acolho que sim, eu tenho lugares que são duros. O que que eu faço para soltar esse lugar? Sabe por quê? Porque é muito interessante. O corpo, ele está conectado com a mente. E isso é o mais incrível. Até quando eu vou falar disso, eu me empolgo, porque é incrível. O que que acontece? Se o corpo está conectado com a mente, aquela trava que eu tenho no corpo, eu também tenho na mente. É alguma coisa Olha, em energia que está travada, mental também, de pensamentos também. Então, quando eu olho para esse corpo e eu vejo ele travado, por exemplo, eu tenho várias alunas que eu peço para elas mexerem o quadril. Aí, de repente, o quadril delas está eu. duro, tenso, sabe? Elas não se mexem. E aí, elas de repente reconhecem que elas são meio envergonhadas, que elas não têm, sabe, que elas têm vergonha da beleza delas, que elas têm às vezes vergonha dos desejos delas. Elas começam a perceber que tá
tudo conectado. E a partir do momento que você vai soltando o seu quadril, soltando a sua pelve, você vai soltando as suas amarras. Esse corpo, olha aqui, eu vou falar agora uma coisa que a gente vai ter que viajar junto para a gente entender. Vamos lá. Existe um psicoterapeuta chamado José Ângelo Gaiassa, de quem eu admiro o trabalho profundamente, eu sempre falo dele, porque foi ele que me trouxe para esse caminho da sexualidade consciente quando eu tinha 20 anos de idade. José Ângelo Gaiassa, ele é um escritor que ele tem um trabalho que ele desenvolveu baseado nos trabalhos de William Reich e Freud. Fala muito sobre energia sexual, ele fala muito sobre essa libido, né, que a gente tem. E como o prazer é importante na vida de uma pessoa. A questão é, olha o que acontece na nossa criação. Se você for parar para lembrar, desde que você é criança até o momento atual da sua vida, você vai perceber que você foi ensinada não só uma forma de pensar, mas você foi ensinada uma forma de comportar esse corpo. Por exemplo, você ia para o colégio. No colégio, a primeira coisa você aprendeu a andar. Então, você aprendeu a ficar de pé, com o corpo ereto, né? Com o corpo reto. E aí, depois, você foi para o colégio. Quando você foi para o colégio, você aprendeu a sentar-se numa cadeira e ficar sentado numa cadeira, assim. Quietinho, então, de preferência. Quietinho. Então, no colégio, você tem um padrão de corpo para ficar lá. O papel de estudante tem um papel de corpo. E todos os papéis na nossa vida têm um padrão corporal associado. Pernas cruzadas, corpo em determinada posição. Esses papéis que a gente tem, eles não só criam padrões de comportamentos que estão na mente. Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente não trata a nossa mãe do mesmo jeito que a gente trata o nosso marido. Certo? Certo. Papéis diferentes, não podem ser iguais. A gente não trata um cliente da mesma forma que a gente trata a nossa mãe. A gente não trata um cliente da mesma forma que a gente trata o nosso marido. São papéis diferentes e expressões corporais diferentes. Por exemplo, quando você imagina que você trabalha num consultório, que você está atendendo um cliente, você ajeita a sua postura, você se senta, você recebe o cliente sentada. Você não recebe seu cliente deitado no sofá, como você fica com seu marido na sua casa. Jogada no sofá, relaxada. Ou seja, eu tô falando isso porque existe um padrão de corporal para cada papel. Para cada situação. Para cada situação e para cada papel. O ponto é que esses papéis, eles começam a enraizar-se no nosso corpo. E eles começam a formar o que esses terapeutas chamam de couraça muscular do caráter. Então, de acordo com as posições que eu sempre fico, o meu corpo ele cria tensões específicas. Ou seja, por que eu não consigo mais movimentar o meu quadril? Por que eu não consigo mais botar a minha mão no chão, de perna esticada? Porque eu passei tanto tempo sentada, tensionando o meu corpo, criando uma tensão para o meu corpo ficar na mesma postura, que agora ele não consegue mais relaxar e se esticar. Por quê? O corpo, ele tem uma coisa... Olha que interessante. Olha que relação incrível, Ju. É incrível. Olha o que o corpo tem. O corpo, ele tem Ele tem determinadas células, que elas são células que elas estão conectadas com o nosso... Eles são determinados dispositivos que os nossos músculos têm para não deixar que o músculo se estique demais. Acontece, quando você chega em determinado... Imagine que você está aqui se esticando. E aí você vai botar a mão no chão. Aí de repente trava, não é? Trava. Você não consegue esticar as pernas todas. Trava. Por que trava? É interessante. Por que o músculo trava? Quando na realidade você só está deixando o corpo cair. Mas o que acontece? Todas as tensões. Existe uma tensão corporal e mental que fala, você não pode ir até aí. Você não pode tocar a mão no chão. O seu corpo não pode fazer esse movimento.
O seu corpo não pode ir até aí, o seu corpo tem que ficar nessa outra postura. Então, o corpo trava inteiro para te proteger. Por quê? Porque imagina quando você era criança, que você ficava alongando, esticando seu corpo, e a sua mãe estava dizendo: fecha a perna, se comporta direito, senta direito, para de rolar no chão, para de se esticar desse jeito, para de dançar, para de se movimentar. A criança, aos poucos, internaliza isso e ela vai ficando toda dura. Por quê? Porque ela tem um padrão de memória que está instalado nesse corpo, que toda vez que ela chega em determinado lugar de alongamento, ela tem medo e volta. O corpo trava. Passa tanto tempo travado que começa a ter encurtamento. Então, é isso que é chamado de couraça muscular do caráter. A couraça muscular do caráter é formada por todos esses músculos que nós temos e que formam uma couraça, formam uma armadura que me prende dentro de mim, que me prende em determinadas formas de pensar, que me prendem em determinados tipos de comportamentos que talvez não sejam nem os comportamentos que eu quero ter. Quantas vezes a gente já não chegou em uma situação que a gente queria ter dançado mais, que a gente queria ter abraçado mais, que a gente queria ter se expressado mais, e a gente achou que não era adequado? E o nosso corpo não conseguiu acompanhar aquilo que a gente tinha dentro. Dentro do coração, né? E a gente nem acredita que a gente é capaz, essa couraça, e quanto mais a gente envelhece e a gente não repara nessa couraça que a gente tem, mais ela vai ficando dura. E ela vai ficando tão dura, tão dura, tão dura, que ela começa a encher o corpo de dores. E aí daqui a pouco a mulher tem 50 anos de idade e ela tá cheia de dores. Ela tem dor no joelho, ela tem dor nas costas, ela tem dor no quadril, ela tem dor na cervical. Ela tem dor até no maxilar, aqui, ó. Isso tudo é couraça, é o músculo fazendo uma couraça, grudando no osso e deixando em um determinado lugar. A gente precisa soltar essa couraça. E como é que solta essa couraça? Se movimenta aleatoriamente, sabe? De maneira não linear. Liga uma música e começa a soltar. E começa a se... aleatório. Aleatório. Mas é por isso também que o yoga é muito importante, sabe? É por isso que o yoga é libertador. Porque o yoga, ele vai passar por cada uma dessas musculaturas. E de verdade é como se ele estivesse desamarrando. E é muito interessante porque começam a desamarrar, elas choram. Elas lembram de coisas da infância. Elas se emocionam. Sabe, elas começam a entrar em contato com tudo aquilo que fez elas se fecharem. Para elas se abrirem. Como é que eu vou ser sensual se eu tô tensa? A maioria das mulheres, elas me mandam mensagens assim: eu tenho um problema com a minha libido. Não, você não tem problema com a sua libido. Você tem problema com tensão no seu corpo. Porque se o seu corpo estiver relaxado, ele tem libido. Se o seu corpo estiver confortável, ele tem libido. Porque a libido, ela faz parte da nossa natureza. A libido é a natural vontade de se expressar. A libido é a gana por se conectar não com a outra pessoa, por se conectar com a vida. Nós acordamos de manhã e nós temos sede de viver. Quando uma pessoa tem baixa libido, ela acorda de manhã e ela se arrasta. Quando a pessoa tem uma libido alta, ela acorda e ela vai dar bom dia pro sol, entendeu? Porque ela quer conectar com o sol. E ela fala: sol, bom dia. Eu estou aqui mais um dia, que bênção te ver aí. Estou aqui de novo. Sou apaixonada por você. A paixão está disponível, mas isso é possível num corpo relaxado. Isso não é possível num corpo tenso. Esse corpo precisa ser descolonizado. Esse corpo é escravizado há tempo demais. Sensualidade, o meu trabalho é um trabalho de voltar para o corpo. O meu principal trabalho é chamado de templo. E o templo nada mais é do que o corpo.
A minha vontade é de trazer a pessoa de volta pro corpo dela. Entender a sacralidade desse corpo. Entender que não existe... Como é que eu vou negar o corpo e ter uma vida feliz? Se para viver eu tenho que me conectar com ele. Se tudo que eu escuto através do corpo. Se tudo que eu vejo através do corpo. Se tudo que eu provo, toco, ando, falo, Sim, é através do corpo. Como? Como eu vou... Como eu não vou me conectar com esse corpo? Como eu não vou dar atenção para ele? Então, o trabalho do templo é um trabalho de reconexão com o corpo, de retorno ao nosso corpo, né? É um trabalho de muito respeito. E que tem assim, eu atendo mulheres e muitas mães. Eu tenho muitas alunas mulheres que resgataram o seu desejo de viver, o seu brilho interior, através dessas práticas. e até assim, a sensualidade é igual isso que você falou agora, Ju, veio aqui, que as pessoas levam a sensualidade, né? Muito fala sensualidade, parece que vem sexo. E não vejo assim, a sensualidade é o brilho da mulher. É Isso. aquela, você olha para a mulher, você olha aquela aura brilhosa, né? Elas se tornam bonitas, ela se torna, você vê os olhos, né? O prazer dela que ela tem pela vida, o prazer que ela tem, de igual você falou, acordar mais um dia, né? No seu Exatamente. despertar. Então, por isso que eu acho assim, incrível, até eu falo assim, do seu trabalho, de reconectar as mulheres, né? De buscar elas, né? Muitas das vezes a gente está focando, né? O mundo materno, e busca ela e volta, mulher, né? Volta com seu brilho mais do que nunca, né? Você tem Exatamente. sua família, você tem todo mundo ali, você tem que ser Poxa, você com primeiro. certeza. E Você aí, tem quando uma você é grande, família. você fica grande, né, Ju? Exatamente. Olha, é tão bonito na realidade. E sabe o que é interessante? Tem muita mulher que reclama que, o meu marido perdeu o desejo em mim, eu não consigo mais me conectar com o meu marido. Eu recebo muito essa reclamação. E as mulheres, elas acham que elas vão reconquistar o marido delas dando presentes, cozinhando para eles, fazendo tudo para eles. Quando na realidade, o que vai atrair esse homem é a mulher se cuidar e se amar e brilhar. Porque não adianta nada a mulher se sacrificar profundamente para dar conta de tudo, para fazer a comida do marido, para ser aquela mulher que faz tudo para ele, como se fosse a mãe dele, né? Como se Não somos. não somos. E sabe o que acontece? A mulher se esgota. E mesmo ela fazendo tudo isso para ele não vai se conectar com ela sexualmente, sensualmente falando. Ele pode até valorizar ela pelo que ela está fazendo. Pode até reconhecer como quem reconhece uma mãe, como quem reconhece uma grande amiga. Mas a polarização, que é necessária para o tesão existir. O que é polarização? Polarização é o polo magnético, para ele um atrair o outro, tem que ter um positivo e um negativo. Dois polos iguais se repelem. Então, o que acontece? Eu tenho que criar polaridade. Casamento, esse é um dos maiores desafios da era atual com relação a casamento, porque as mulheres estão no mercado de trabalho e elas querem agir do mesmo jeito do mercado de trabalho, do mercado de trabalho em casa, como se fossem chefes, mandando em tudo, fazendo tudo, falando para o marido o que é que ele tem que fazer, querendo ordenar e organizar todas as coisas, não dando espaço para o outro. Aí sabe o que acontece? O tesão acaba. Porque não tem mais polaridade. Entendeu? A mulher, ela tem. Isso é muito interessante, porque a mulher que é dona de uma empresa não é a mulher que é a mulher de um homem, sabe o que eu tô querendo dizer? Uhum. Não é o mesmo papel. Que seria, assim, Ju, algumas dicas que você poderia dar pra gente, pra nós, mães, igual fica, né, nessa correria doida, pra ter mais essa polarização da mulher para o homem? Olha, coloque na sua agenda autocuidado. Coloque na sua agenda. Não pense que é futilidade.
Não pense que é a futilidade se cuidar. Não pense que é a futilidade ir para o salão. Não pense que é a futilidade você se mimar. Não é futilidade. Não é futilidade. Cuide-se. Valorize. Olha, eu vou só responder essa pergunta. Acordar um pouco tristinha e com um pezinho no peito já mostra que estamos sem conexão com a nossa libido por termos essa couraça? Flor, depende. Se você acorda assim todos os dias, sim. Sim, se você está acordando triste todos os dias, sim. Você está precisando organizar esse... Assim, a gente acorda com preguiça. Isso é importante a gente entender. Quando a gente está dormindo, a gente precisa quebrar a inércia. Porque imagina, você está dormindo, deitada na cama. Toda vez que você for acordar, vai dar uma preguiça. Uma preguiça, certo? Vai dar uma preguiça, você vai ter que quebrar a preguiça. Aí a dica é, levanta, vai tomar um banho. Entra em contato com a água. A água vai fazer você despertar. Mas assim, se você está acordando realmente tristinha, eu sugiro que você sim, pode ser sim, acúmulos de tensões, emoções não processadas. E seria maravilhoso você começar a fazer, por exemplo, uma prática de yoga, porque vai ajudar a eliminar essas tensões, essas emoções estagnadas. Então, para a mulher se cuidar, ela tem que ter essa consciência de que ela precisa ser uma prioridade para ela mesma. Que quanto mais ela se cuidar, quanto mais ela tiver tempo para se cuidar, melhor ela vai cuidar dos filhos, ela vai ter mais tempo de qualidade. Porque não adianta nada eu estar me sacrificando por inteiro e viver estressada e descontar todo esse estresse na minha família. Não adianta. Na verdade, imagina que eu sou mulher, eu viro uma Marte para dar conta de tudo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente acha assim, eu não tenho tempo porque eu não tenho dinheiro, etc. Isso é falta de criatividade. Isso é só falta de criatividade. Porque se cuidar e ter tempo para si é possível para qualquer pessoa. Principalmente se você está bem aqui nessa live com o celular na mão e assistindo ela. Você é privilegiada. Ponto. Você é mais privilegiado do que a maior parte das pessoas. Que, sabe, imagina, a gente está vivendo num mundo com pessoas que passam fome. Então, a pessoa que está assistindo essa live, ela não pode se dar o luxo de dizer que ela não é privilegiada. Ela é privilegiada, sim. Ela é privilegiada, sim. Então, se você não está se colocando como prioridade, é falta de criatividade sua. São essas crenças que você tem de que você não pode, você não merece, de que você não merece descansar, mas eu estou lhe dizendo, descanse. Aprenda a descansar. Porque se você não aprender a descansar, você vai educar os seus filhos de uma maneira muito negativa. Você vai educar seus filhos para eles viverem na exaustão. Você vai educar suas filhas para elas viverem exaustas. Você vai educar suas filhas para elas odiarem o feminino. Odiarem o feminino. Porque se a gente está desconectada do nosso feminino hoje, é porque as nossas mães não estavam conectadas com o feminino delas. Se a gente tem que fazer um trabalho de reconexão do feminino, é porque as nossas ancestrais não tinham esse trabalho feito. Por quê? Por conta das condições de vida que elas tinham. Hoje, a gente tem informação e, graças a deusa, esse conhecimento está chegando pra gente. Então, que a gente saiba valorizar, não só por nós, que a gente saiba a importância de se cuidar, se amar e se valorizar pelas próximas gerações. Essas mesmas gerações que a gente quer criar, essas mesmas crianças que a gente quer criar, mas que a gente tem sim a oportunidade de criar de uma forma melhor, mais saudável, mais inteira, mais equilibrada, porque a questão da vida aqui tem que ter um equilíbrio dinâmico. Eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que conquistar, tenho que ter dinheiro? Tenho. Mas o que adianta eu ter dinheiro e não me permitir nunca descansar? Como se a vida fosse uma corrida desenfreada. Eu vou adoecer mais cedo ou mais tarde. Minha libido vai embora. Aí daqui a pouco eu vou ter que tomar remédio. Vou ter que tomar remédio para o humor. Eu vou ter que tomar café para ficar acordada o tempo inteiro. Eu vou ter que estar o tempo inteiro ministrando drogas para esse corpo. Para ele ficar vivo. Quando na realidade o corpo por si ele já tem uma capacidade inata de ser saudável. Eu só preciso me
sintonizar com isso. É ajustar. Exatamente. Eu acho Você entender que tem fazer e não fazer, tem ação e tem nutrição. A vida é composta de polaridades, dessas duas coisas. Não adianta eu só fazer, 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 fazer e não me recarregar. É que nem um carro. Não adianta você pegar o seu carro e sair andando, 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 andando e nunca parar no posto, nunca abastecer, nunca, sabe, nunca limpar, nunca lavar, nunca trocar o óleo. O seu carro vai quebrar uma hora ou outra, você vai ter um prejuízo. Se você... que E isso vai muito do, igual você falou, Ju. Nós temos que colocar dentro de nós um merecimento. Nós merecemos ter um momento para nós, do autocuidado, né? Até esse dia eu estava conversando em casa. Uma coisa que a gente, igual a gente está trabalhando, né? Uma das coisas que a gente está falando muito, né? É o amor próprio, o autocuidado. Se nós, mães, se nós que estamos envolvidos, né, todo dia a dia, fazemos isso, as nossas crianças vão fazer. E é uma coisa que devia ser intrínseca, e muitos de nós estamos buscando algo que devia estar dentro de nós. Exatamente. Né? Tinha que estar. E aí, por exemplo, se eu, Mariana, faço, né? Eu sou exemplo para o Henrique, para o meu filho, para ele se cuidar, para ele ter o tempo, né? Porque ele merece aquilo. Então, assim, a gente vai estar mudando, né? O pensamento da sociedade, das famílias, para ter essa conexão. E aí eu acho que, né, vai fazendo com que tudo torne-se diferente. A vida fica boa. A gente não nasceu para sofrer. Por que a gente acha que a gente nasceu para sofrer? Tem gente que fala assim, ah, mas a vida é assim mesmo. A pessoa vive dentro do sofrimento, aprendeu que a vida é sofrer, e a pessoa acha, ah, não, mas a vida é isso mesmo. Não, a vida não é isso mesmo. A vida não é sofrimento. A vida não teria nenhuma lógica, né? Todo mundo deseja ser feliz. Todo mundo deseja ser feliz. Assim como a gente deseja beber água, todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. A gente tem o desejo de beber água. E tem água no mundo. A gente tem o desejo de comer. Tem comida no mundo. Todos os desejos do ser humano, as necessidades. Eu não estou falando de desejos superficiais. Eu estou falando dos desejos profundos. Todo desejo profundo do ser humano, ele tem uma forma de ser realizado. Ponto. Ponto. Essa é a inteligência que permeia o universo. Todo desejo. Se eu olho para a minha vida é assim. Eu tenho desejo por água, eu tenho água. Eu tenho desejo por comida, tem comida. É um desejo básico que eu não consigo abandonar. Eu não consigo abandonar o meu desejo por comida. O meu desejo de viajar eu consigo abandonar. Eu consigo refazer. Não, eu não quero viajar. Eu não vou viajar porque não vai dar certo essa viagem. O desejo por beber água eu não posso abandonar. O desejo por comer eu não posso abandonar. O desejo por ser feliz eu também não posso abandonar. Inclusive, quando eu decido abandonar um desejo, não quero viajar, é porque eu vejo que eu vou ser mais feliz se eu não viajar. Então, o desejo pela felicidade, ele permeia tudo que a gente faz. Então, ele não pode ser abandonado. E com certeza existe uma forma de realizar esse desejo. Com certeza existe uma forma de encontrar a realização desse desejo do ser humano por felicidade. A verdade é que o yoga, dentro da sua raiz, é exatamente isso que ele quer ensinar. A um ser humano encontrar a felicidade que ele já é. Que ele já é o tempo inteiro. Esse é o caminho, essa é a jornada. É uma jornada de autoconhecimento, né? Maravilhoso, Ju. Muitos comentando, espetacular. Eu acho que foi assim, você conseguiu apresentar, Ju, de forma muito simples, né? Para as pessoas verem que a alegria, o amor, o autoconhecimento está ali, ao nosso lado, né? Não é algo distante, ele está ali do nosso lado. E parece que toda hora ele está batendo. Vamos, Sim. Né? Então a gente, esse despertar, né, do olhar. E o autoconhecimento está mesmo o tempo todo batendo na nossa porta. O tempo todo nos convidando a aprender mais, a soltar mais, a liberar mais os controles da nossa vida. E aprender a ser mais feliz, mais leve. A vida
ela nasceu, ela tá aqui. Imagina que fardo se não fosse possível ser feliz. É por isso que tem muita gente que entra em depressão. Porque elas acham que não dá pra ser feliz aqui. Que dá pra ser feliz sim aqui. Dá pra Tá? ser. A gente levar o dia a dia de forma mais tranquila, ver a Ah, simplicidade das coisas no dia a dia, de desfrutar dos momentos, né? Igual quando você estava falando de dançar. Nós, mães, temos as crianças que amam dançar, então vamos desfrutar daquele momento. Quer dançar? Então vamos, se entrega, se joga, dance. Então, são nessas pequenas situações da rotina e você vai mudando, mudando e vai ficando sempre mais leve, né? Mais tranquilo. engraçado, Mari, que agora você falou isso sobre filhos e dançar. Sabe o que que eu pensei agora? As Ah, as crianças são bastante sensuais. verdade. Brilham. Elas Elas brilham. Porque elas são brilham, autênticas. Elas são elas autênticas. se expressam, elas fazem. Mãe, uma mãe que quer aprender sobre sensualidade, aprenda com seu filho. Aprenda, resgate a descoberta com seu filho. Quando seu filho pegar uma fruta para comer e se lambuzar inteiro, em vez de brigar com seu filho por estar se lambuzando, se lambuze com ele. Faça igual. Se lambuze com ele, sabe? Quando seu filho rolar no chão e você dizer, meu Deus, por que esse menino tá rolando no chão? Role com ele. Olha, Novo com a terra, com os teus sentidos. Ao invés de querer que seu filho entre numa caixa, que é a caixa que você se encontra, saia da sua caixa. saia. Saia da sua caixa. Se dê oportunidade de sair. Deixa a criança voltar, deixa a nossa criança voltar. Eu acho que vai ajudar muito, né, Ju? Com certeza. Deixa aquela criança nossa voltar, né? Então, nós, mães, vamos aproveitar dessa infância, dessa pureza da criança e vamos rolar, vamos dançar, vamos correr, né? E vamos deixar acontecer. Exatamente. E viver a sensualidade. E viver isso que é sensualidade. Sensualidade não tem nada a ver com sexo. Sensualidade tem a ver com estar feliz dentro da sua própria pele. E é o que nós merecemos. Lindo. É nosso direito como seres humanos, a nossa sensualidade também. Que isso fique bem claro, não é pecado. Não é para você usar. É pecado quando você é inconsciente da sua sensualidade e usa para manipular as pessoas. E usa. Mas a sensualidade é uma coisa muito linda. A sensualidade é o que atrai a gente na realidade, né? Por exemplo, por que a gente olha para uma flor? Por que a gente se atrai pela manga? A manga faz a gente salivar. Só de pensar na manga você já saliva. Já. A natureza espiritual. É isso, né? Ju, gratidão enorme por essa manhã, pelos conhecimentos, né? Por poder passar um pouquinho mais do seu conhecimento para nós, deixando a leveza da vida acontecer, despertando mais alegria e amor no coração de cada uma de nós aqui presente. Eu amei participar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter me permitido passar esse começo da minha manhã conversando sobre esse assunto e levando que possa chegar em muitas mulheres que precisam ouvir isso e resgatar a sua sensualidade. Gratidão enorme, Ju. Gratidão a todos presentes. A Que todos. esse vídeo possa chegar em muitas pessoas, né? E despertar esse autoconhecimento e esse autocuidado. Sim. Um beijo bem grande para todos vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E a gente se encontra em breve. Tchau, querida. Muito obrigada pelo convite. Tchau, obrigada a você, Ju. Até mais. Até.